reunidos em torno dos nossos pastores, nós iremos a ti. Professando todos uma só fé, nós iremos a ti. Armados com a força que vem do Senhor, nós iremos a ti. Sob o impulso do Espírito Santo, nós iremos a ti. Igreja Santa, Senhor do Senhor. Glória a ti, Igreja Santa, mocidade dos cristãos, e meus filhos hoje e sempre, vivam todos como irmãos. De nossas fazendas e nossas cidades, Nós iremos a ti. de nossas montanhas e nossas baixadas, Nós iremos a ti. de nossas cabanas e pobres favelas, Nós iremos a ti. de nossas escolas e nosso trabalho, Nós iremos a ti. Igreja Santa, Senhor do Senhor. Glória a ti, Igreja Santa, mocidade dos cristãos, e teus filhos hoje e sempre, vivam todos como irmãos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que as almas dos fiéis defuntos, pela misericórdia de Deus, descansem em paz. boa noite, Otávio. Boa noite, Tandai, sua bênção. Deus te abençoe. Boa noite a todos vocês que nos acompanham de perto e de longe. É uma maravilha estar com vocês. Hoje, 23 de junho, véspera já da solenidade de São João Batista, que vamos celebrar amanhã. Segunda-feira nós temos esse privilégio de já celebrar as vésperas. Otávio, você já ouviu falar do inferno? Muitas vezes, dona Inês. Hoje o assunto nosso é esse. Infelizmente, o catecismo traz aí na terceira parte, na quarta parte da profissão de fé cristã, os símbolos da fé, no número 1033, uma reflexão sobre o inferno. E nós vamos fazer essa reflexão e também citar aqui Santa Francisca Romana, uma santa aí do século, eu creio que do século XII, XIII, não, século XIV, XV, que teve a visão do inferno. Aí está a visão dela do inferno aí na televisão, que vocês podem ver, né? Então, o inferno faz parte do credo, faz parte da fé católica, da fé cristã. É claro que nos nossos tempos de relativismo, nós temos muita gente que diz, não, o inferno não existe. Eu escutei um pseudo-teólogo, ainda é vivo, quando seminarista, dizer que o inferno era uma ilusão, uma espécie de folclore, enfim. Mas ainda não morreu esse teólogo, mas ele continua defendendo isso, né? E muita gente diz, o inferno foi uma criação da igreja, dos cristãos, para amedrontar o povo, para
adestrar o povo. Isso não é verdade. Nós cremos na revelação divina e o próprio bom senso da nossa racionalidade já tende a compreender que existe um bem e um mal, que existe realidades boas e realidades ruins. E nós entendemos que as realidades boas, elas nos conduzem à luz e as ruins nos colocam na escuridão do pecado. Então, o parágrafo 1033 do Catecismo nos diz: não podemos estar unidos a Deus a não ser que queiramos amá-lo. Mas não podemos amar a Deus se pecarmos gravemente contra Ele, contra o próximo ou contra nós mesmos. Morrer em pecado mortal sem arrependimento e sem acolher o amor misericordioso de Deus é permanecer separado dele para sempre e por nossa própria e livre escolha. A este estado de autoexclusão definitiva da comunhão com Deus e com os bem-aventurados é o que entendemos por inferno, o que se entende por inferno. Este número dá a definição mais clara e precisa de inferno. Trata-se de uma autoexclusão definitiva e livre da presença de Deus, consequência de morrer em pecado mortal sem o arrependimento. Então, a alma, na sua irreverência, na sua soberba, rejeita a Deus. O inferno, meu prezado irmão e irmã ouvintes, não é imposto por Deus arbitrariamente, mas escolhido pela criatura que livremente rejeita a comunhão com Ele. Então, este ponto é bem claro para que nós possamos entender esta realidade. Santo Agostinho disse: Deus criou você sem você, mas não salvará você sem você. Então, eu preciso desejar a salvação. Deus nos deixou livre, até mesmo para rejeitá-lo. É uma coisa estranha que nos leva a compreender que Deus não quis fazer os seus filhos como robôs, mas como agentes pessoais, subjetivos e de total liberdade para decidir entre o bem e entre o mal. No número 1034, Jesus fala claramente sobre o inferno. Jesus fala do fogo que não se apaga, Marcos 9:43, reservado àqueles que até o fim de suas vidas recusarem crer e converter-se, onde podem perder-se tanto a alma como o corpo. Mateus 10:28. Jesus anuncia com solenidade que enviará seus anjos que recolherão todos os autores de iniquidade e os lançarão na fornalha ardente, e pronunciará a condenação: ide para longe de mim, malditos, para o fogo do inferno. Mateus 25:4. Portanto, o que nós podemos concluir aqui? O inferno não é uma invenção da igreja, mas revelação de Cristo. O Senhor Jesus falou dele com seriedade e frequência, especialmente com advertência amorosa, para que ninguém se perca. Cristo não ameaça, mas alerta. O amor verdadeiro não esconde o perigo, mas adverte para que se evite. Deus que nos criou sem nós não pode nos salvar sem nós, mas Deus também não nos criou robôs.
como se fôssemos umas maquininhas programadas por Ele. Deus nos criou com um eu irrepetível e totalmente livre. Nós somos livres. E ser livre é maravilhoso. Basta a gente ver o que está acontecendo no Brasil, onde as liberdades estão sendo cerceadas, que todo mundo já fica arrepiado. Porque quem cerceia a liberdade é o comunismo, as ditaduras, né? E quando a gente começa a ver isso acontecer debaixo dos nossos olhos, é sinal que a coisa não está bem. É sinal de que a liberdade, que é o dom precioso que Deus nos deu, está sendo vilipendiada. Eu me lembro quando menino, meio de fora ali de um jurado que teve na cidade de Campo Norte, e o réu foi condenado à cadeia. E o juiz diz no final lá, antes dele ser conduzido pela polícia: hoje o senhor perdeu o dom mais importante da vida, que é a liberdade. Ele pediu à polícia que encarcerasse aquele homem para que pudesse pagar na cadeia pelo crime que fez. A prisão, ela é algo que realmente nos arrepia por dentro. Ela realmente nos esganiça por dentro, tirando-nos a liberdade. Nosso Senhor diz que é uma realidade que nós escolhemos. Não é Deus que manda ninguém para o inferno, é a gente que escolhe. Na Constituição Gaudium et Spes 10 do Concílio Vaticano II, nós temos o seguinte ensinamento: como Cristo advertiu, se não se converterem, todos perecerão. Isso é sério, muito sério. Todos nós que estamos aqui, nós somos católicos, nós somos cristãos e nós não queremos perecer. Pelo contrário, nós queremos a salvação, nós queremos viver a nossa vida em Cristo, no Senhor Jesus. No número 1035 do Catecismo, a pena do inferno, exclusão eterna e fogo eterno. A doutrina da Igreja afirma a existência do inferno e sua eternidade. As almas dos que morreram em estado de pecado mortal descem imediatamente após a morte aos infernos, onde sofrem penas e o fogo eterno. Aqui é preciso reafirmar essa doutrina defendida pelos concílios de Latrão no século IV, ou melhor, Latrão IV no século XIII, 1215, e o concílio de Florença do ano 1439, que afirmaram: o inferno existe, é eterno, há sofrimento real da alma e do corpo depois da conversão final, ou melhor, depois da ressurreição final. E o estado é irreversível, ou seja, o céu é eterno e o inferno também. O purgatório não, o purgatório é temporário, como nós já vimos no último programa, Eclésia Santa. Então, isso deve criar dentro de nós uma perspectiva de nunca nos afastarmos da graça de Deus para não herdarmos esta condenação da nossa alma, da nossa vida. Santo Agostinho, no seu livro A Cidade de Deus, capítulo 21, 9, ele diz: eles não morrerão para que não cessem de sofrer, nem viverão para que não cessem de morrer. São as frases impactantes de Santo Agostinho.
O número, meu prezado ouvinte, 1036 do Catecismo, diz o seguinte: as afirmações da Sagrada Escritura e os ensinamentos da Igreja acerca do inferno são um chamado à responsabilidade com a qual o homem deve usar sua liberdade em vista de seu destino eterno. Constitui também um apelo insistente à conversão. O que Nosso Senhor vai dizer? Entrai pela porta estreita, pois larga é a porta e espaçoso o caminho que leva à perdição, e são muitos os que entram. Como é estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos são os que a encontram. Mateus 7, 13 e 14. Assim, meu dileto e amado ouvinte, como desconhecemos o dia e a hora da nossa morte, conforme a advertência do Senhor, o que nós devemos fazer? Vigiar constantemente, para que, terminando o único curso de nossa vida terrestre, possamos entrar com Ele para as bodas e merecermos ser contados entre os benditos. Bonito isso. E não sejamos como servos maus e preguiçosos, obrigados a ir para o fogo eterno, para as trevas exteriores, onde haverá o quê? Choro e ranger de dentes. Essa afirmação está, deixa eu ver aqui, no Vaticano II, na Lumen Gentium 48. Então, Deus não poderia predestinar ninguém para o inferno. Para isso é preciso uma aversão voluntária a Deus, um pecado mortal e a persistência nele até o fim. Na liturgia eucarística e nas orações cotidianas de seus fiéis, a Igreja implora a misericórdia de Deus, a qual não quer que ninguém se perca. Ao contrário, quer que todos venham a se converter. Segunda carta de Pedro 3:9. E aqui tem uma citação que eu vou partilhar com vocês. É a oração primeira do cânon romano, do missal romano. O que diz? Recebei, ó Pai, com bondade a oferenda de vossos servos e de toda a vossa família. Dai-nos sempre a vossa paz, livrai-nos da condenação e acolhei-nos entre os vossos eleitos. Então, é uma oração que a gente faz na oração primeira do cânon, que é muito bonita, que naquele momento da oferenda, em que o sacerdote pede a Deus para receber a oferta do povo. E pede também por toda a família humana. A família é um lugar onde nós devemos todos nos preocupar de nos preparar para a vida eterna a partir da família. Porque é a família que nos livra da condenação e acolhe aqueles que serão os eleitos de Deus. Isso é de uma beleza incomensurável. Portanto, meu prezado e dileto ouvinte, internauta, nós sabemos que o inferno existe, é uma realidade dura, que está diante da nossa face, diante da nossa fé. Nós não podemos ignorar isso
ignorar que o inferno existe é algo estranho. Nós temos que entender isso, que faz parte do arcabouço da nossa fé, pensar e bem pensar nesta realidade que nos espera, que é o momento do nosso encontro conosco mesmos e o encontro com Deus no momento da morte. Eu gostaria de compartilhar com vocês, ao lado disso que o Catecismo da Igreja Católica traz para nós, esse testemunho bonito de Santa Francisca Romana, que nasceu em 1384 e morreu em 1440. Ela é uma mística e fundadora das Oblatas de Santa Maria, teve diversas visões místicas ao longo de sua vida, algumas das quais descrevem com detalhes impressionantes a realidade do inferno. Suas experiências estão registradas por seu confessor e biógrafo, o padre Matiotti, João Matiotti. Eis um resumo de como Santa Francisca Romana viu o inferno. O inferno como lugar real e dividido em regiões. Santa Francisca viu o inferno como um abismo profundo e cheio de tormentos, dividido em diferentes regiões conforme os pecados cometidos pelas almas. Cada tipo de pecado tinha um tipo específico de castigo, aplicado com rigor e verdade pela justiça divina. Essas regiões estavam organizadas de maneira hierárquica, com penas mais suaves quanto maior era a gravidade do pecado. Um outro ponto que Santa Francisca Romana coloca para nós é a presença dos demônios e sua atuação. Isso aqui é interessante. Ela descreveu os demônios como espíritos tenebrosos, dotados de ódio absoluto contra Deus e contra as almas humanas. Eles tornaram as almas com sofrimento, de maneira proposital, as faltas cometidas. Santa Francisca afirma que estes tormentos eram contínuos e sem alívio, e que os demônios tinham sua herança, segundo Lúcifer, o príncipe das trevas, presidido sobre os outros com um orgulho espantoso. E a santa continua. Quais são as punições, segundo ela, específicas, segundo os pecados? Segundo a visão de Santa Francisca Romana, cada pecado capital levava a uma prisão própria ao inferno. Os soberbos eram afundados em lamas ferventes. Os avarentos eram mordidos por serpentes e roídos por vermes eternamente. Os luxuriosos eram queimados por chamas que nunca se apagam. Os invejosos eram mergulhados em trevas espessas com gritos de ódio. O inferno tem essa peculiaridade. As almas no inferno odeiam eternamente a Deus e a obra de Cristo. Os iracundos se devoravam entre si. Os gulosos eram atormentados por fome e sede insaciáveis.
os preguiçosos jaziam em um torpor doloroso, sem repouso. O sofrimento das almas condenadas, segundo Santa Romana, que via as almas condenadas como revoltas em fogo e em trevas, privando a visão de Cristo, a visão de Deus, o que era o maior de todos os sofrimentos, a perda da esperança, da luz e da presença divina. Muitos choravam amargamente o tempo perdido e suplicava por um instante de misericórdia, mas já era tarde, já tinha passado do momento. Um segundo ponto de Santa Francisca Romana, ela diz a visão como graça por sua missão. Essas visões não foram dadas a Santa Francisca como espetáculo, mas como missão, para que ela advertisse os vivos e chamados à conversão. Ela mesma viveu com grande penitência, oração e caridade, especialmente com os pobres e doentes. Geralmente os santos têm essa sensibilidade mística de contemplar não somente o inferno, mas também as coisas celestes. E ela dizia, o inferno é eterno. A menor falta mortal, se não for purificada pelo arrependimento e pela confissão, leva a alma a este lugar de tormento eterno. Eu sei que eu não quero, e nem você também quer, descer aos porões do inferno, pelo amor de Deus. O inferno é eterno, diz ela, né? Para sempre. A menor falta mortal, se não for purificada pelo arrependimento e pela confissão, leva a alma a esse lugar de tormento eterno. Arrependimento, confissão, mudança de vida são os caminhos que nos podem proteger contra esta sanha terrível que é o inferno, comandado pelo demônio. Então, um profundo senso de justiça divina. A santa não via o inferno como um exagero de severidade, mas como consequência do livre afastamento de Deus, em suas palavras. Ela dizia, Deus é amor, mas sua justiça é perfeita. O inferno é o lugar escolhido por quem recusa amar. Então o inferno deveria chamar-se vai quem quer. Quem quiser para o inferno vai. Desembesta numa vida errada, numa vida de pecado, numa vida cruel, que você vai conhecer os estertores desta realidade muito difícil, que é a condenação eterna, que é o estar sem Deus para sempre. Como isso é doloroso. E é nesse sentido que nós queremos, nesta noite, colocar nossas vidas diante de Deus e pedir a intercessão de Nossa Senhora do Livramento e de Santa Francisca Romana, que nós sejamos livres de todos os caminhos que podem nos levar a perecer a nossa alma no inferno. Fica para nós esse ponto de espanto. Precisamos ter medo do nosso caminho que desemboca para esse lado. Daí vale a pena todo o sacrifício, todas as dificuldades, todas as dores, tudo aquilo que nós vivemos no dia a dia para livrar a nossa alma da pena eterna. Nós queremos chegar a Deus e com Ele ficar eternamente. Nós vamos começar a nossa oração da noite. Vamos rezar pelas pessoas da nossa família que estão nessas situações penosas de condenação. A gente às vezes reza para os outros e esquece de rezar pelos familiares.
tem muitos familiares, às vezes primos, parentes longe ou próximos, que estão mergulhados nessa tirania do demônio, nessa maldade de Satanás, que tanto mal faz às almas. Então, nesta oração, eu quero pedir, pelas intenções que vocês colocaram aqui, todas as intenções, rezar também pelos sacerdotes que estão aqui conosco, as pessoas que estão a primeira vez, os aniversariantes, os que sofrem, os que andam abatidos. Então nós vamos começar a nossa oração. O nosso programa hoje é gravado, porque eu não estou em condição de fazer o programa ao vivo. Mas vocês tenham paciência, compartilhe o programa, porque é um tema interessante para nos alertar contra um mal espezinhador, que é o mal da nossa alma. Nós não queremos perder a nossa alma na miséria do demônio. Vamos orar por todas as necessidades nossas e dos nossos ouvintes. Vinde, ó Deus, em meu auxílio. Socorrei-me sem demora. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Aleluia. Vamos pedir a Deus o perdão dos nossos pecados, para que nós, purificados enquanto estamos a caminho, possamos merecer o seu amor e o descanso eterno. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Então, juntamente com o Otávio, eu te convido para a gente rezar junto o hino da oração da noite. Agora que o clarão da luz se apaga, a vós nós imploramos, Criador, com vossa paternal misericórdia, guardai-nos sob a luz do vosso amor. Os nossos corações sonhem convosco, no sono possam eles vos sentir. Cantemos novamente a vossa glória, ao brilho da manhã que vai surgir. Saúde concedei-nos nesta vida, as nossas energias renovai. Da noite a pavorosa escuridão, com vossa claridade iluminai. Ó Pai, prestai ouvidos a nossas preces, ouvi-nos por Jesus nosso Senhor, que reina para sempre em vossa glória, convosco e o Espírito de amor. Como nós estamos na véspera de São João Batista, nós temos 2 salmos hoje. O primeiro é o Salmo 4, Ação de Graças. Juntos a antífona. Ó Senhor, tende piedade e escutai a minha prece. Eu vou intercalar com vocês, vocês rezarão com Otávio e eu rezo só. Quando eu chamo, respondei-me, ó Deus fiel, Deus minha justiça, vós que soubestes aliviar-me nos momentos de aflição, atendei-me por piedade e escutai minha oração. Filhos dos homens, até quando fechareis o coração? Porque amais a ilusão e procurais a falsidade. O microfone do Otávio deu problema. Compreendei que nosso Deus faz maravilhas por seu servo e que o Senhor me ouvirá quando lhe faço a minha prece. Vocês comigo. Se ficardes revoltados, não pequeis por vossa ira. Meditai nos vossos leitos e calai o coração. Sacrificai o que é justo e ao Senhor oferecei-o. Confiai sempre no Senhor, Ele é a nossa única esperança. Muitos há que se perguntam, quem nos dá felicidade? Sobre nós fazei brilhar o esplendor de vossa face. Juntos, vós me destes, ó Senhor, mais alegria ao coração do que outros na fartura do seu trigo e vinho novo. Eu, tranquilo, vou deitar-me e na paz logo adormeço, pois só vós, ó Senhor Deus, dais segurança à minha vida. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Juntos a antífona. Ó Senhor,
tende piedade e escutai minha oração. O Salmo 133, dileto ouvinte, é a oração da noite no templo. Antífona. Bendizei o Senhor Deus durante a noite. Nós vamos rezar juntos, porque o Otávio, o microfone dele deu problema. Vamos juntos? Vinde agora, bendizei ao Senhor Deus, vós todos servidores do Senhor, que celebrais a liturgia no seu templo, nos átrios da casa do Senhor. Levantai as vossas mãos ao santuário, bendizei ao Senhor Deus a noite inteira, que o Senhor te abençoe de Sião, o Senhor que fez o céu e fez a terra. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Bendizei o Senhor Deus durante a noite. Vamos escutar a leitura breve de Deuteronômio 6, 4, 7. Isso aqui é o verdadeiro mandamento da lei do povo hebreu. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma e com todas as tuas forças. E trarás gravadas em teu coração todas as palavras que hoje te ordeno. Tu as repetirás com insistência aos teus filhos, e delas falarás quando estiverem sentado em tua casa ou andando pelos caminhos, quando te deitares ou te levantares. Meu dileto ouvinte, esse texto é maravilhoso. É um texto que revela esse antigo mandamento da lei judaica. Shema Israel, escuta Israel. Todos nós somos chamados a escutar Deus. Senhor, em vossas mãos eu entrego o meu espírito. Todos vocês respondem, Senhor, em vossas mãos eu entrego o meu espírito. Vós sois o Deus fiel que salvastes o vosso povo. Vocês, eu entrego o meu espírito. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Senhor, em vossas mãos eu entrego o meu espírito. Juntos a antífona. Salvai-nos, Senhor, quando velamos, guardai-nos também quando dormimos. Nossa mente vigie com o Cristo, nosso corpo repousa em sua paz. Temos agora o cântico de Nossa Senhora, Lucas 2, e nós vamos fazer a antífona juntos, todos. Vamos com muita fé. Salvai-nos, Senhor, quando velamos, guardai-nos também quando dormimos. Nossa mente vigie com o Cristo, nosso corpo repousa em sua paz. Façamos juntos o sinal da cruz. Deixai agora o vosso servo ir em paz, conforme prometestes, ó Senhor. Pois meus olhos viram vossa salvação, que preparastes ante a face das nações, uma luz que brilhará para os gentios, e para a glória de Israel, o vosso povo. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Todos a antífona. Salvai-nos, Senhor, quando velamos, guardai-nos também quando dormimos. Nossa mente vigie com o Cristo, nosso corpo repouse em sua paz. Oremos. Visitai, Senhor, esta casa e afastai as ciladas do inimigo. Nela habitem vossos santos anjos, para nos guardar na paz, e a vossa bênção fique sempre conosco. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Vamos pedir agora a bênção de Deus para você, para os doentes, para os que precisam desta graça. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. O Senhor Todo-Poderoso nos conceda uma noite tranquila no final da vida, uma morte santa. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Saudemos a Santíssima Virgem Maria. Ó Mãe do Redentor, do céu a porta, ao povo que caiu socorro exorta, pois busca levantar-se virgem pura, nascendo o Criador da criatura. Tem piedade de nós e ouve suave o anjo te saudando com seu ave. Querido povo de Deus, muito obrigado por esta companhia, por meditarmos um tema tão complexo, tão difícil e tão assustador, e que Santa Francisca Romana
interceda por nós junto a Cristo, junto a Deus, para que os nossos passos sejam conduzidos fora deste caminho que pode nos conduzir ao fogo eterno. Nós não queremos ir para aí, nós queremos ir para o céu. Fique em paz, uma noite de alegria para o seu coração e volte a estar conosco segunda-feira e amanhã cedo o programa Oração da Manhã, que é postado aí depois na meia-noite. Fique em paz, minha gente, um bom descanso para todos. Glória a Deus.